é muito difícil ter personalidade, né? Eu tô fazendo assim porque eu acredito nisso. Um monte de gente aparece pra falar um monte de coisa. Mas a gente foi, seguiu acreditando, trabalhando e receber essa validação de quem tá há tanto tempo no mercado foi também muito interessante. Eu acho que, enfim, acho que você pode explorar também um pouco mais essa sensação, né, que você trouxe, porque isso foi uma das coisas que te marcou do evento. Mas eu acho que um ponto que é importante para quem tá ouvindo, e eu acho que não só para falar do nosso processo, mas para fazer um gancho para as pessoas que estão ouvindo pelos processos delas, né? Sim, É, eu acho que esse lugar de autenticidade, ele exige muito da gente, muito. inclusive emocionalmente. Dentro da solução que a gente traz, a gente tem uma linha de construção que a gente não encontrou ninguém seguindo por esse caminho. E isso foi uma fala, inclusive, de empresas grandes e de empresas que, inclusive, fazem coisas parecidas com a gente, que foi no nosso stand. E isso também é muito desafiador, né? Você Sim, encontrar uma outra pessoa que faz a mesma coisa que você e que vai te questionar toda a base metodológica daquilo que você fez. E aí essa mesma pessoa falar, não, mas isso que vocês estão integrando entregando. entregando é totalmente diferente do que eu vejo no mercado, né? E é isso, e aí a gente fala, pode dar muito certo, pode dar muito errado, Eu acho né? que o mais legal é que as pessoas percebem que é muito diferente, mas porque a gente quer que seja Sim, diferente. Não é que é muito diferente porque a gente foi por um caminho errado. Não, sim. a gente escolheu seguir, Escolher seguir por um seguir outro essa. caminho, né? E aí isso é importante, porque às vezes a gente não é só o fazer diferente porque é da minha cabeça. Foi um fazer diferente que tem um outro embasamento metodológico. Acho que pessoas seguiram um determinado caminho metodológico e a gente está seguindo por outra base metodológica, né? Outro caminho, outra linha de raciocínio que também é válida. Enfim, a gente tem Sim, as diferenças e aí cada um tem seus prós e contras, mas a gente tá topando o risco de seguir um caminho diferente da maioria de mercado que está embasado. Então, isso é importante, né? Ao mesmo tempo, isso traz aquele lugar da gente, enquanto empreendedor, sempre ter um frio na barriga de fazer diferente, de estar colocando alguma coisa no mundo, no mercado. Mas, ao mesmo tempo, a segurança de falar, pera, a gente continua estudando, a gente está apoiado por metodologias muito bem embasadas, né? Que não é uma coisa que a gente está criando de toda uma proposta nova. A gente está usando uma base sim, metodológica para oferecer alguma outra sim. coisa que está sendo pedida, né? Que vem como demanda de mercado. Então, entender que esse lugar de autenticidade, ela pode também ser embasada. A gente consegue criar, né, novas formas, mas embasado em alguma coisa que já foi construída. Então, é, é importante de ressaltar para quem está ouvindo, né? Aprender a lidar com questionamento, né? Eu acho que é muito fácil ser o questionador. Sim, E isso vem de alguém que questiona tudo. É muito fácil ser o questionador, mas quando você se coloca na posição de receber os questionamentos, é gratificante entender que você tem as respostas. sim, Talvez a gente se expondo desse jeito, se não fosse tão robusto, a gente se colocasse numa situação ruim. Mas vale se questionar antes se é um lugar mesmo de autenticidade ou se é um lugar de pouca pesquisa. sim. Se for de autenticidade, abraça. Esse é o melhor caminho. Ninguém constrói nada novo fazendo o que todo mundo faz. Exatamente. Então, E tem que ter um certo apetite pro risco, sim, né? É isso, o meu pé de segurança tá nesse lugar da metodologia, das pesquisas que eu faço, né? Do embasamento daquilo que eu tô usando como referência. Mas o meu outro pé tá no lugar de, pera, eu escolhi porque eu seguir acredito. porque eu acredito nisso, né? Hum, acho que esse é o ponto, é esse equilíbrio, né? Entre as duas coisas. São aspectos importantes, acho, quando a gente quer fazer alguma coisa nova. Curioso a gente falar de gestão de risco e apetite para risco. Né? Não deixa de ser uma gestão de risco. Você tem que fazer escolhas entendendo Sim, até que ponto você vai, até que ponto você recua, como é que você vai manejar quando isso não dá certo. Então, acho que o passo da inovação, ela sempre
ela sempre tá. Pessoas que não têm algum nível de apetite a risco dificilmente vão estar num lugar de inovação, O assim. famoso fail fast, né? Se for pra errar rápido, corrigir rápido e acertar mais rápido. Aprende, Aham. porque a base do aprendizado é o erro, Sim. né? Você pode teorizar o quanto você quiser. E fica aí a gente falando aqui de futuro de trabalho, de ambientes mais humanos e de empresas mais funcionais. Se a sua empresa não admite o erro, a sua empresa não inova. A segurança está em fazer tudo do mesmo jeito. Então, fica aí a reflexão. Não estava programada, mas Não estava não programado. podia passar também, né? Exato. Mas não tem jeito, assim, né? E aí eu sempre faço muito essa conexão com a infância. Uma criança, ela aprende através... Ela desenvolve através disso, né? Ela experimenta, vê que isso dá certo, aí ela experimenta de novo, aí ajusta. Então, assim, o processo da gente fazer qualquer coisa diferente, por mais que a gente coloque algum nível de planejamento, a gente precisa entender que nesse planejamento precisa ter uns espaços para esse aprendizado, para essa tentativa e erro, senão a coisa não desenvolve, né? Acho que esse é um outro aspecto importante do processo de inovar, de fazer diferente, de pensar diferente, Sim. dar vazão para isso.